Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Pessoal, mais um vídeo muito quente, com muita informação, muitos bastidores e um detalhe que pode mudar o futuro financeiro do futebol brasileiro. A gente tem polêmica também, temos a equipe do Palmeiras novamente atacando o Flamengo e aí a gente tem uma decisão na justiça quanto a Libra, beleza? Então, assista esse vídeo até o final para não perder nenhuma informação e a gente poder discutir todos os tópicos do Mengão, beleza? Bom, pessoal, então vamos a uma informação muito importante, que a Justiça do Rio de Janeiro liberou 66 milhões para os clubes ligados à Libra, mas reteve 17 milhões, que é justamente o valor que o Flamengo está pleiteando no processo, tá? Esses 17 milhões continuam ali em juízo porque o processo ainda corre, ainda está em andamento. Ou seja, o Flamengo não viu esse dinheiro, mas segue aguardando uma decisão final. E aí muita gente da mídia está falando que o Flamengo perdeu a causa, perdeu o processo, o que não procede, tá? Não é verdade. O que aconteceu foi somente que o valor que não correspondia ao Flamengo, ele foi liberado após a apuração da justiça, tá? Então, cuidado com essas manchetes fáceis que circulam por aí. Muita mídia diz que o clube recebeu tudo, que não é verdade, e o processo segue em aberto, tá? O Flamengo mantém a confiança que vai resolver esse assunto muito em breve. E aí, pessoal, a notícia que pode mudar o futebol como ele é aqui no Brasil é o seguinte: a CBF aprovou o plano de fair play financeiro para o início de 2026, tá? Ele será implementado em janeiro de 26 e aí terá fases até o ano de 2029. O que a gente já tem de informação sobre as regras é que os clubes, em via de regra, precisarão limitar seus gastos com futebol até 70% do que arrecada. Ou seja, vamos supor, no exemplo hipotético, que o Flamengo arrecade 1 bilhão no ano. E aí 70% desse bilhão seria 700 milhões, beleza? Essa é a conta. Tem algumas métricas e tal, mas em cálculos de padaria, cálculos fáceis de entender, seria dessa maneira, tá? E aí haverá uma adequação gradual, chegando a 45% de gastos dos clubes, eles se integrarem ao nível necessário, de conformidade ali, para então passar a ser essa parte dos 70% que eu mencionei com vocês. E aí a CBF promete um controle rígido de dívidas, transparência financeira e fiscalização constante e rígida, inclusive com regras para SAFs e também para clubes em recuperação judicial, tá? E a CBF, ela admite que as punições elas podem variar de advertências até mesmo ao rebaixamento de divisão. Então, isso significa que o Flamengo, que tem uma das gestões mais sólidas do Brasil, tende a ser muito beneficiado por esse novo modelo, porque quem gasta mais do que arrecada vai sofrer. A gente tem vários clubes aí no Brasil que tentam fazer pedalada fiscal, contratam jogadores de outros clubes, prejudicam os outros clubes, que é o caso do Cuiabá, que teve jogadores vendidos e não recebeu a quantia até hoje, tá? Então, isso vai ser muito importante para aqueles clubes que hoje são caloteiros no sentido estrito da palavra. Esses clubes terão esse tipo de jogada, de atitude que eles costumam fazer, retirados totalmente, tá? E aí a gente falando um pouco dos treinos do nosso Mengão em preparação para o jogo contra o Sport, o Flamengo vai realizar o treino hoje, às 9 da manhã, aí realiza também amanhã e na sexta-feira, todos nesse mesmo horário, sob o comando do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz admitiu em coletiva que a rotina extenuante de jogos, em jogos ali com muita sequência, impede que ele tenha alguns tipos de treinos específicos. Porém, ele assume que os conceitos que se perderam durante essa temporada, conceitos esses que ele acha primordiais, ele vai tentar resgatar nesses treinos agora, onde vai ter uma oportunidade mais longa de treinar com a equipe, explicar alguns pontos, ajustar alguns detalhes. E ele destacou que o foco agora é recuperar a organização defensiva, aumentar a intensidade sem a bola e reforçar a transição rápida. Pontos que foram marca registrada do Mengão campeão. E aí a gente tem algumas atualizações, porque como é sabido por todos, o atacante Bruno Henrique tem audiência marcada para quinta-feira
E a expectativa, ao que tudo se desenrola, de acordo com o que o relator propôs, é que ele pague uma multa de R$ 100 mil e tenha ali a extinção referente à punição pela suspensão por jogos. Então ele pagaria só essa multa e seria ali a punição dele, tá bom? Saberemos mais informações, mais detalhes na quinta-feira. A gente vai destrinchar tudo para passar para vocês aqui no Expresso, tá? Atacante Pedro está em fase final de transição física, já treinando com bola, e a expectativa é que no início da semana que vem ele já treine junto com o elenco do Flamengo, tá? Ele é esperado para o jogo contra o Fluminense, ainda não é uma certeza, mas é a expectativa do clube quanto a isso. E até o momento, nenhum outro jogador foi convocado para a seleção, que dá certo alívio, com certeza. E aí a gente falando um pouco dessa guerra entre Palmeiras e Flamengo, torcedores do Palmeiras reclamam nas redes sociais sobre calendário, já que o clube terá os 3 últimos jogos do campeonato fora de casa. Mas é bom lembrar que foram justamente o técnico do Palmeiras e a presidente do Palmeiras que apoiaram o modelo de calendário atual, dando seu total apoio à CBF, tá? E outro ponto, reclamar agora é muita contradição, ainda mais depois do Palmeiras ter feito uma sequência de 3 jogos seguidos em casa. O que não faz o menor sentido reclamar disso, porque uma vez que tanto a presidente que está à frente do clube e o técnico concordaram com o calendário da CBF, agora é sentar e chorar. E o diretor Anderson Barros tentou responder uma das falas do Flamengo sobre fair play financeiro. Para quem não sabe, o BAP fez algumas propostas à CBF, sugerindo alguns temas e tópicos, e o diretor Anderson Barros falou que criticar os gramados sintéticos é levianidade. Mas sabemos que, no fundo, o que a gente vê é um discurso, cada um defendendo o seu interesse em um momento decisivo do campeonato. Mas verdade seja dita, pessoal, agora a gente comentando esse tópico. O gramado sintético ele é nocivo para os jogadores, não faz bem para o jogador atuar nesse gramado. O Palmeiras, que se diz coletivo, se diz idôneo, se diz honesto, que pensa no coletivo, que apoia os outros clubes, está pensando só nele quando coloca o gramado sintético no estádio. Por quê? O interesse deles é baratear custo, não utilizando o gramado natural, que é muito mais caro para manutenção. Outro ponto, lucrar com shows. Claro que o valor dos shows não vão para eles, porque vai para a W Torre, que detém esses direitos lá do Allianz. E aí a gente vê que não tem nenhum interesse coletivo nisso. Não tem. Cadê a coletividade? Cadê o apoio aos mais fracos e oprimidos que precisam? A gente sabe que é uma falácia e uma mentira, tá? E aí a gente fala um pouco sobre o jogo do esporte, por quê? O Flamengo defende um tabu de 8 anos sem perder para a equipe do esporte. Nos últimos 8 confrontos, o Flamengo somou 7 vitórias e um empate. Um histórico respeitável que o Flamengo quer manter vivo no jogo na Arena Pernambuco. O Flamengo fará treinos intensos e o foco em organizar o sistema tático, com o objetivo de chegar a 100% para esse duelo e mostrar que o Mengão está no rumo certo sob o comando do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz é um técnico muito maduro, na minha opinião. Ele entende o que o time precisa, entende a identidade do clube. Falta só ajustar esses pontos que realmente, às vezes, ficam a desejar, beleza? E a gente vê que a nossa gestão também anda em paralelo a isso, porque tem equilíbrio financeiro, um time muito bem organizado e estruturado, e a gente espera que assim permaneça o Flamengo daqui para frente, tá? E vocês, torcedores, acreditam que o Flamengo vai manter esse tabu contra a equipe do esporte? Vai vencer essa partida? E o que vocês acham das propostas de fair play financeiro? Serão boas para o Flamengo? Vão beneficiar o nosso time? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, compartilha para fortalecer o Expresso Rubro-Negro. Se conhecer aquele rubro-negro que gosta de Flamengo e vive Flamengo, compartilha esse vídeo com ele, é importante. É mais um rubro-negro conhecendo o Expresso Rubro-Negro, porque aqui o Expresso nunca para. E nunca se esqueça que aqui é Mengão. Tamo juntão, rapaziada. Grande abraço. Tamo junto. Falou. É nóis.